Fala, Fundão. E aqui no Foguete a gente sempre pensa o país, pensa o mundo, pensa a sociedade. Falar sobre a questão do futebol, no caso de Daniel Alves, de Robinho, é relevante porque a gente está falando das mulheres marginalizadas na historiografia, por vezes, e é tema relevante hoje nos processos seletivos de humanidades, especificamente nas provas de história, sociologia. Então fique ligado. Uma coisa importante também é a repercussão disso no mundo político e no mundo, digamos assim, da sociedade brasileira, da italiana e da espanhola. Eu vi, por exemplo, o Felipe Andreoli sinalizando algo importante, que é necessário que os atletas de futebol, homens e mulheres, se posicionem também fora do campo, né? Estejam ali atuando para uma sociedade mais respeitosa, mais digna, que combata a violência. Importante posicionamento das nossas jogadoras e da Leila Pereira, que deixou claro ali, falando que era um absurdo o quê? O Robinho ainda não tá preso, era um absurdo o quê? Fiança pro Daniel Alves. Eu tenho que me posicionar em determinados assuntos, sabe? Ainda mais esses que se referem ao nosso gênero, a nós, as mulheres. Então, eu fui perguntada sobre o caso desses dois atletas, não é em específico sobre o caso do Daniel Alves, e eu repito, que eu acho que é um absurdo cometer um crime, ser condenado, que não estamos falando sobre um processo, estamos falando sobre uma condenação. E os homens, os grandes atletas, os grandes jogadores de futebol do Brasil também devem se posicionar, mostrar que são aliados da causa, não dá pra ficar em silêncio. Essa é a hora de falar e a gente espera que os grandes craques apareçam também fora do campo, mostrando o óbvio que o estupro é um crime hediondo e inaceitável. Contra a mulher, violência de gênero, e é importante a gente parar para pensar que o caso dos dois tem uma relação direta com os direitos, não só com o Brasil. Não adianta eu falar só. Todas nós temos que falar. Então eu peço para todas as mulheres, vocês da imprensa também, eu não posso falar sozinha. Eu não vou conseguir solucionar o problema da violência contra a mulher sozinha. Eu preciso de todos vocês. Eu acredito que nós, enquanto atletas de alto nível, temos que entender qual o papel, qual o lugar que a gente ocupa, qual que é o nosso papel, entender que as nossas ações têm um poder muito maior de influenciar positivamente ou negativamente. E eu acho que está na hora da gente entender melhor que o nosso papel é sim jogar futebol, o nosso papel principal é sim representar os nossos clubes e a seleção brasileira, mas é também servir de exemplos de comportamento e de forma de lidar fora de campo também para a juventude, né? E é importante destacar que nos dois casos as violências foram praticadas na Europa, em países europeus. Então, para a gente pensar como é complexo as justiças, os trâmites, agora, por exemplo, o caso do Robinho, cumprir a pena no Brasil. Então, fique ligado que a gente sempre está pensando isso no Foguete e decole com a gente.